Então, estamos continuando a nossa série aqui com duas ênfases, basicamente. Cada aula a gente enfatiza a ideia da teologia de uma das disciplinas e aí faço uma sugestão de como pôr na prática. E temos a ênfase tem sido pelo um lado relacional, de pensarmos nas práticas espirituais não somente como algo a ser feito, como se fosse simplesmente uma responsabilidade que é exigido de nós, mas como um mecanismo para amadurecer uh, e conectar com Deus e um com o outro, um lado relacional. Quando você pensa em maneiras a enriquecer um relacionamento, pense nas práticas espirituais com essa ênfase. E hoje, deixa eu compartilhar minha tela aqui sobre o assunto que nós vamos estar enfatizando. Dá para ver aí, Fábio? Ok, então, o assunto de hoje é a ideia de experiências de vida. Pensando nisso num contexto relacional, vou tentar enfatizar como isto é uma prática espiritual, de o que fazemos com as nossas experiências de vida e se usamos elas para o benefício dos nossos relacionamentos e para o benefício e amadurecimento, encorajamento das pessoas na qual nos conectamos. Isso se torna, então, uma prática, uma disciplina espiritual que deve ser parte do nosso cotidiano. Então, vamos ver se a gente navega dentro desse assunto rumo a esse entendimento. Começamos com a ideia de que estou pensando em inglês aqui, com a realidade, o reconhecimento, essa palavra, o reconhecimento de que Deus tem uma presença em nossas vidas, de que Deus se preocupa com nós, de que Deus está ciente das nossas lutas, das nossas dificuldades, que Deus é um Deus compassivo, porque Ele é ciente das nossas dores. Assim, então, temos um Deus que não só é consciente do que está acontecendo conosco, é um Deus que interage nas nossas dores, é um Deus que conecta conosco nos nossos sofrimentos e oferece, assim, então, encorajamento, paz e amadurecimento, e dentro disto, devemos, então, usar essas experiências positivas, por causa da presença de Deus, para o benefício dos outros. Experiência positiva no sentido que, não que a dor em si é algo positivo, não que o sofrimento é necessariamente algo positivo, mas de que a presença de Deus dentro do nosso momento de sofrimento e a interação de Deus em nossas mentes e no nosso coração, isto sim é positivo. Com isto em mente, vamos ler o que Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 1, 3-7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. É a nossa esperança em relação a vocês está firme,
porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Ok, o que Paulo está dizendo? Se vocês se lembram, o trabalho em Coríntio foi produtivo, teve pessoas que aceitaram as boas novas, que reagiram de maneira aberta, com a ideia da presença de Deus, Jesus Cristo, uma nova comunidade de fé. E então, se começou bem. No entanto, essa congregação, essa comunidade, manteve, infelizmente, muitos dos comportamentos que eram comuns naquela região, naquela parte do império. Ideias de liberdades sexuais, ideias de escolher, eu sou mais fã desse aqui, eu sou mais fã ali, a ideia de deslealdade, ou lealdade selecionada. Eles tinham problemas com, se você se lembra, um membro da igreja estava tendo sexo, provavelmente com a madrasta, que fala com a esposa do pai. Então, não assume-se que é a mãe, que é uma madrasta. E a igreja estava, a graça de Deus, nós somos tão liberais e progressivos. Eles também estavam se dividindo entre, eu sou fã de Paulo, eu sou fã de Jesus, eu sou fã de Pedro, eu sou fã de Apolo. Estava tendo também uma dificuldade entre os pobres, os ricos e os pobres, principalmente quando eles se reuniam para ter um momento no domingo, eles se reuniam para ter aquele momento de louvor e provavelmente faziam a ceia no final de uma refeição. E quando estavam fazendo a ceia, a refeição já tinha muitas vezes começado, os pobres ainda não tinham nem chegado, ou se chegavam, os ricos já estavam comendo coisa mais chique, os pobres estavam comendo bolacha no canto lá, e na hora que ia chegar para fazer a ceia, os ricos já estavam bêbados. Que mais? Então eles tinham, coisa que eu estou lembrando de cima da cabeça, era uma igreja cheia de problemas. Paulo, então, escreveu coisas bem duras a eles, em 1 Coríntios, provavelmente uma outra carta na qual não temos, ou faz parte do que dividimos 1 e 2 Coríntios. Então, no mínimo, ele escreveu 3 cartas, mandou pessoas lá, foi lá, e situação difícil para tentar solucionar essa bagunça. O que chamamos de 2 Coríntios já é mais que no final dessa tribulação toda, uma dificuldades relacionais. E dentro dessa dificuldade, Paulo está aqui afirmando que Deus estava presente naquele processo. E de que parece, do que podemos ler, de que aqueles relacionamentos melhoraram muito por causa da interação e as palavras duras de Paulo. E Paulo diz, então, que fomos consolados nesta dor, essas dores relacionais que aquela igreja estava tendo, pela presença de Deus, porque Deus é um Deus que se preocupa com os nossos relacionamentos. Deus é um Deus que se preocupa com esta comunidade que se agrega ao redor de Deus. Deus se preocupa com os nossos sofrimentos genéricos, mas especialmente relacionais. E Deus interage, muitas vezes solucionando o problema, ou muitas vezes, algumas vezes solucionando o problema, muitas vezes nos dando amadurecimento, nos dando a resolução dos problemas relacionais, nos levando a crescer e amadurecer. Sendo assim, devemos, então, pegar o que aprendemos desse processo e compartilhar com outros quando temos relacionamentos difíceis ou outros estão tendo relacionamentos difíceis. Então, a consolação aqui, na minha opinião, não é só genérica. Deus nos ajuda em todos os nossos problemas, consequentemente, vamos ajudar outros. Verdade, é verdade. Mas penso eu que ele tem, primeiramente, aqui,
em foco a ideia de relacionamentos conflitantes dentro da igreja, porque é grande ênfase do que ele escreveu em 1 Coríntios e em 2 Coríntios. Tá. Então, quando Deus interage em nós, através de nós, em nossas tentativas de resolução, de resolver conflitos, quando pessoas estão magoadas na igreja e você vai lá e tenta e perdoa e ajuda, e através desse processo, Paulo implica que é um processo que permite que nós vamos crescer dentro desse processo. É um processo que nos ajuda a amadurecer através dessas dificuldades, porque estamos cada vez mais abertos a Deus, estamos chamando a presença de Deus, estamos disponíveis para que Deus haja em nossas vidas, e isso nos permite a crescer cada vez mais. O mesmo conceito dito em Tiago, capítulo 1, quando ele diga que há uma alegria quando enfrentamos sofrimentos. Por quê? Porque a fé, quando agimos em fé perante o sofrimento, promove amadurecimento. E quanto mais estamos amadurecendo perante as dificuldades, mais rumo a uma eternidade estamos. Então, Tiago e Paulo aqui estão fraseando diferente o mesmo conceito. Então, as nossas experiências, quando estamos abertos à presença de Deus, e quando Deus nos permite navegar essas bagunças, e quando Deus nos traz, nos carrega perante estas tempestades, do outro lado disto, somos pessoas mais maduras, pessoas mais humildes, pessoas mais coerentes com a presença de Deus. E sendo assim, então, devemos levar essa experiência e compartilhar e personificar a presença de Deus a outros através do que Deus tem feito a mim. Faz sentido? Algum comentário ou pergunta? Já vou dar uma pausa aqui para ter certeza que esse primeiro ponto aqui faz sentido. Ok? Deus, a presença de Deus não deve ser medida no nível de se temos mais problemas ou menos problemas. Se temos menos problemas, Deus está conosco. Se temos mais problemas, Deus não está conosco. Não é uma medida correta. Porque Deus nem sempre a presença de Deus nem sempre é referente à ausência de problemas. Ou nem sempre este é o alvo. O que Deus o que a presença de Deus se refere é a transformação. É de levar uma dificuldade pelo poder transformativo de Deus e, através dessa adversidade, sairmos do outro lado mais maduro, mais coerente com a imagem de Cristo, mais agindo de forma que se iguala mais a Jesus. E esse amadurecimento, essa presença transformativa rumo ao amadurecimento, isto sim é a presença de Deus. E como sabemos disso? Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que os ama, que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não se refere aqui que Deus vai magicamente fazer assim e todos os seus problemas vão desaparecer. Porque se você tem essa percepção, quando a vida é difícil, você ou acha que Deus está te punindo, ou você
vira a cara para Deus. Mas Deus age através da adversidade para o bem, não na ausência do problema, ou nem sempre na ausência do problema. Porque Deus é capaz de tirar um problema, mas nem sempre é assim. Um outro exemplo disso está em Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 21. Em Gênesis capítulo 50, aqui, José, os irmãos de José venderam ele à escravidão, ao Egito. Lá no Egito, através da presença de Deus, Deus não tirou ele dos problemas, Deus, através dos problemas, ele subiu a segundo em comando da nação, do império, e isso foi a benefício da sua família, porque aquela região estava em grande falta de comida, estava com falta de chuva. Qual que é a palavra que eu estou procurando aqui? Estavam em... Fome? Como? Fome? Fome, sim, mas quando é uma região, por causa do clima, está passando por uma... Escassez. Seca, escassez, isso. Então, uma situação difícil. E por causa da presença de Josué no governo, Deus permitiu que o Egito se preparasse. Isso foi também para o benefício da sua família, que eventualmente veio ao Egito para comprar comida, e aí José se revelou que era ele, e aí houve perdão, e a família mudou para lá, e aí, assim, o faraó deu um lugar, uma parte do Egito muito boa para eles. Tá, eventualmente, o Jacó morre, e é aqui que conecta a história com esses versículos aqui. Porque os irmãos de José estavam tão não conseguiam aceitar que José ia perdoar eles, porque eles fizeram tamanha bagunça com a vida dele, que queriam matar ele, e aí venderam ele à escravidão, que eles estavam, como se diz, com a pulga atrás da orelha, que eventualmente, uma hora ou outra, José ia trazer punição a eles. Sendo que o pai morreu, eles assumiam que era aqui então que José ia punir eles. Então, eles mentem a José para dizer que o pai, ao morrer, as suas últimas palavras foi para exigir ou esperar, pedir que José perdoasse os seus irmãos, o que ele já fez. Então, José, sabendo do que está acontecendo, diz o seguinte, versículo 19. José, porém, lhes disse aos irmãos: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A percepção de José, pelo menos aqui, nesta altura dos acontecimentos, não sei se ele tinha essa percepção através da bagunça que ele estava. Lembra que ele foi vendido à escravidão, e aí Potifar comprou ele, e ele começou a servir lá, e aí ele cresceu a segundo em comando lá, só que aí a esposa Potifar estava interessado nele, e ele não queria, aí ela mentiu sobre os avanços sexuais, ele foi para a cadeia, basicamente, passou pelo menos 2 anos lá, talvez mais. Lá ele cresceu para segundo em comando, e eventualmente ele vai a Faraó para interpretar um sonho. Eu não sei se ele teve essa percepção durante o sofrimento, mas no mínimo, através do sofrimento, e depois ele veio a entender que Deus estava agindo. O que, na minha experiência, tem sido comum, esse sentimento de que no meio da bagunça a gente está lá
perplexados, ansiosos, estressados, clamando a Deus. Mas do outro lado a gente consegue ver, nossa, Deus estava agindo. E pelo menos aqui então, José tinha essa percepção de que o que os irmãos intencionaram a mal, Deus usou. Deus não tirou ele dos problemas, mas Deus usou os problemas para levar ele a uma maturidade diferente e, consequentemente, então, uma bênção à família e aquela região, aquele povo naquele momento histórico. Então, bem interessante esta percepção, que creio que nós devemos ter ou aprender, de que Deus interage mesmo no ruim, mesmo no mal, mesmo através do sofrimento, rumo ao bem. E o que isso produz, se não maturidade? Uma vida cheia de dor e sofrimento não precisa ser em vão. Não é uma opção sofrer ou não sofrer. Se você está vivo nessa existência nossa, está sofrendo. Talvez uma questão de grau. Sofre um pouco, sofre bastante. Então, sofrer ou não sofrer não é a questão. É sofrer em vão ou sofrer com propósito. Quem sofre com propósito, vem um amadurecimento, vem uma perseverança, vem um crescimento. Vamos exemplificar isso com Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Ó que percepção interessante. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Pausa. Quando você está com um dia bom, a família está feliz, a esposa está animada, todo mundo está com boa saúde, o seu time de futebol está ganhando, seu chefe acha que você é o rei da cocada. Olha, aproveita. Fique feliz, agradeça, sorriso, abraço, vamos dar a mão e passear na praia, quer dizer, aproveita. Não desperdice o dia estressado no possível amanhã. Não desperdice o dia. Não desperdice aquele momento de vida. Você está com saúde, está todo mundo alegre, animado, todo mundo... paixão e amor, e dá para você tá tendo dinheiro para comprar picanha, aproveita. Faz um churrasco, convida os amigos, eu gosto de picanha, me convida, dá um abraço na sua esposa, assiste o jogo de futebol, veste a camisa, se aproveita. Muitas vezes a gente desperdiça, por causa de estresse e ansiedade, de um possível futuro ruim. Continua, vamos ler a frase de novo. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o ser humano descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Não creio que está dizendo aqui de que se você desenvolver câncer, Deus causou. O que eu acho que ele está dizendo aqui é que Deus criou um mundo onde, quando fazemos escolhas que não nos levam a Ele, dias ruins vêm. Então, Deus está, de uma maneira ou outra, encarregado. Então, quando os dias forem bons, vamos aproveitar. Se o próximo dia for ruim, vamos lembrar de que, primeiro, Deus está em controle, de uma maneira ou outra. Segundo, há um propósito e benefício para aquele momento. Ou se podemos ter um propósito e um benefício para aquele momento. Ou sofremos em vão, ou temos um propósito. No mínimo, aqui, ele já dá um propósito, para que eu e você termos a consciência e o reconhecimento de que eu e você não somos Deus. No mínimo, esse propósito vem através de dias ruins. Quando você tem um dia ruim, percebe-se que você não está encarregado. Porque se eu e você realmente tivesse a capacidade de
ter domínio e controle da nossa existência, quem que ia escolher um dia ruim? Até pessoa rica, com muito mais poder e dinheiro que todos nós, ainda tem dia ruim. Sabe por quê? Porque nem o dinheiro os proporciona o controle que eles acham que tem. Deus é Deus, eu e você não. Então, se no mínimo aprendemos isto durante os nossos dias ruins, já é um dia com propósito. E se há outras lições que podemos aprender, e estas lições providenciam amadurecimento. Então, um dia ruim não é um dia em vão, mesmo que não é um dia que preferimos. Pergunta, comentário? Júnior, Oi, Fábio. me lembrou da atenção plena, né? Quando o momento, aproveitar o momento, né? Uhum. Então, a atenção plena seria também um fruto de uma maturidade, né? Sim, e fruto de um processo. Isso aqui é algo que se aprende, por isso que eu incluo aqui como uma prática. Essa percepção se desenvolve. E quando temos a atenção plena, mesmo em dias ruins, não desperdiçamos o dia ruim. Porque se você não parar para ser introspectivo perante aquele dia ruim, se você não foca no momento para pensar o que estou aprendendo aqui, como que eu posso me apegar mais a Deus, como que eu posso me apegar mais aos meus irmãos, se eu não paro para fazer essa atenção plena, eu desperdiço o dia ruim e sofro em vão. Não aprendo. Eu lembro tem um irmão lá em Curitiba, o cara é uma figura, e ele estava, acho que ele estava numa loja, se eu lembro a história bem, e uma das mulheres que estavam ali, né, trabalhando na loja, e ele estava tentando explicar o que ele queria, e a mulher ficava basicamente não, na verdade, prestando atenção, e ele parou e falou assim: a senhora é resistente à aprendizagem, não é? O que não sugiro falar para pessoas estranhas. Mas o ponto que ele estava falando é que a pessoa não estava prestando atenção. Ele estava falando uma coisa, a pessoa estava querendo fazer outra. E muitas vezes somos assim, resistentes à aprendizagem. Deus está tentando nos ensinar algo, algumas vezes através de sofrimento, e a gente não quer aprender. Então, desperdiçamos a oportunidade. Mais alguém? Faz sentido? Ok. Tiago, capítulo 1. É o que eu já estava fazendo referência, mas Tiago, vamos ler aqui, que é um ponto importante. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não é nem só alegria, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. A alegria não está na provação, está no processo de passar pela provação, porque a provação cria-se uma oportunidade de lidar com a provação através de um processo. E o que mais, Tiago? Versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando enfrentamos uma dificuldade, temos uma oportunidade de reagir de uma forma que necessita fé. Ou podemos reagir de uma forma que é na ausência da fé. Quando reagimos com fé, cria-se um processo de amadurecimento. E quando perseveramos neste processo, o que acontece? Versículo 4.
e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. O que ele está dizendo, então, é de que esse processo é um processo rumo a um amadurecimento para que possamos ser cada vez mais como Cristo. Creio que talvez posso até falar de que não se é possível ser como Cristo sem algum nível de sofrimento. Acho que isso é uma afirmação teologicamente correta. Não quer dizer que a vida tem que ser uma desgraça, mas de que não é possível crescer sem algum nível de dificuldade, porque são dificuldades que necessitam a nossa fé, ou agirmos em fé. E ao agirmos em fé, crescemos. E ao crescermos, perseveramos. E ao perseveramos, chegamos cada vez mais rumo a uma maturidade. Ou sofremos em vão. Ou sofremos em vão. Pergunta, dúvida? Infelizmente, somos muitas vezes resistentes à aprendizagem. Te dou um exemplo. Muitas vezes agimos com um comportamento em particular, ou em específico, que o comportamento leva a uma consequência. Toda vez que fazemos esse comportamento, tem uma consequência. Mas não aprendemos com a consequência e ficamos fazendo o mesmo comportamento. Muitas vezes a consequência vai se agravando. E mesmo assim a gente não para, não aprende. E o negócio vai agravando, 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 quando aí sofremos de forma grande. E aí, muitas vezes, não tem nem o que se aprender, porque você acaba sendo comprometido pelo tamanho do sofrimento. Um exemplo, um exemplo meio tolo, mas um exemplo. Lá em Curitiba, né, se tem no fundo lá uma quadra de futebol de salão, e quando eu estava lá, a gente jogava bastante, quase semanalmente. E aí, né, tinha o pessoal da igreja, vinha vizinho, amigo, visita, esse tipo de coisa. E tinha um jovenzinho em particular lá, que era um jovem, bem jovem, tá? Tinha muito a aprender ainda. E cheio das firulas, mas gostava de dar uma pedalada e fazer firula com a bola, e, né? Sim, para se mostrar. Não vou mencionar quem, mas um outro irmão. O rapazinho começou a fazer aquela firula e vai irritando, né? E vai irritando. Teve uma vez que o rapaz pegou a bola, assim, coisa que no meio da quadra, levantou a bola e começou a fazer embaixadinha e fazer embaixadinha, e aí rolava o pé por cima da bola e continuava fazendo embaixadinha no meio do campo, no meio do jogo. Esse irmão estava jogando defesa, veio lá de longe, assim, quase quebrou o menino em dois. Mas deu uma butinada, a bola foi longe, o menino foi para um lado, o outro foi para o outro. Aquele jovem não era resistente à aprendizagem, porque nunca mais fez aquilo quando jogou conosco. Foi um momento de aprendizagem para aquele jovem, né? Aquela situação tensa, aquela dor que ele sentiu, deu um momento de aprendizagem. Não sugiro que você saia butinando ninguém, mas muitas vezes agimos de forma que a vida nos butina, né? Tomando aquela butinada da vida, ou aprende ou sofre em vão. Ou sofre em vão. Não vou nem mencionar nomes, que talvez a pessoa está aqui ainda, está aqui participando no grupo. Mas foi um momento de aprendizagem interessante para o jovenzinho lá. Ok. Vamos pôr na prática, então. Como podemos pôr na prática isso? Bom, um ponto que quero enfatizar aqui é de que, seja lá o que você tem sofrido na sua vida, as lições que você tem aprendido, espero que tenha aprendido algo, principalmente se você notou e estava aberto à presença de Deus, que Deus te consolou, que Deus te deu, te ajudou a crescer, que Deus te
ofereceu paz, mesmo se o problema continuou. Seja lá a maneira pela qual você foi confortada por Deus, as lições pela qual você aprendeu por causa da presença de Deus, use isto para o bem dos outros, na sua interação com outros. Um exemplo, quando você recém-casa, não, começa naquela lua de mel, né, que é só alegria. Mas muitas vezes não se dura aquela lua de mel, né? Há dificuldades associadas com o começo de um casamento. Se você passou por aquilo e está casado por mais tempo e sobreviveu aquilo, e Deus te amadureceu, Deus te guiou, você aprendeu várias lições ali, quando tem um casal na igreja que é recém-casado ou está para casar, uma sugestão, convida eles para vir comer um bolo na sua casa e tomar um cafezinho, ou se você está num momento de vida onde você pode convidar para uma picanha, melhor ainda, né? Indiferente, convida e compartilha umas lições que você aprendeu. Se o casal aprende, aceita, é resistente à aprendizagem, faz diferença, porque você está usando a sua história para o bem deles. Ou, quando você vê e nota que há casais tendo dificuldades, você também pode, ali, no mínimo, oferecer uma presença compassiva, de compaixão, de uma presença encorajadora, porque você já passou por isso. Se você já perdeu um ente querido, se você já perdeu o seu cônjuge, quer dizer, se você passou por câncer, tem um monte de exemplos de que você pode, então, usar esse seu sofrimento para o bem dos outros. Faz sentido? Então, esse é o primeiro reconhecimento. E isto é uma prática espiritual. Como podemos enfatizar isso de umas formas mais específicas? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Como podemos criar uma consciência de que estamos abertos à presença de Deus em nossas vidas, nos confortando e transformando? É quando enfatizamos o bem. A vida é uma coletânea de coisa boa e ruim. Tá? O que podemos controlar não é se a vida é uma coletânea de coisa boa ou ruim, porque é, indiferente se você quer que seja ou não. O que podemos enfatizar é escolher focar no bem. Escolher abrir a nossa mente e nosso coração para o positivo. Um exemplo. Eu tive que parar de assistir canais aqui nos Estados Unidos, canais de noticiários. Porque, para começar, é noticiário, mas maior parte dos programas tinha um pouco de notícia e bastante comentário. E muitas vezes, dependendo do canal, porque há vários aqui, você pode pegar um canal que enfatiza um lado mais conservador, o outro mais liberal, um que é mais de acordo com um partido político, que é com o outro que é com mais um outro partido político, e um está sempre meio que metendo pau no outro. Então, eu, em assistindo isso, me irritava, ficava nervoso, ficava ansioso, ficava assim meio que num cutuca que vou ficar bravo, tipo de atitude. Então, o que eu tive que reconhecer que isso não estava me fazendo bem. E, consequentemente, as minhas interações com outros não eram tão positivas como podiam ser. Então, do que se nota o ruim, em vez disso, o que é focar no bem? Em grande parte, fazer essas práticas espirituais que estamos sugerindo.
vou ler minha Bíblia, vou focar na atenção plena, vou meditar na palavra de Deus, vou passar tempo na natureza, que é o nosso ponto, próxima lição. Vou oferecer umas 12, 13 lições aqui, coisas, vou passar tempo com meus irmãos, vou passar tempo ajudando outros, vou servir, vou passar tempo com a minha família, vou focar, vou ouvir lições. Hoje em dia, virtual ou presencial, quer dizer, ou você aqui comigo nesse momento, ou se tem lições gravadas aí para todo tipo de coisa, de um monte de coisa boa. Passa tempo nisto, leia um livro, foque no bem, tá? Como? A prática é o que estou sugerindo. Ponto B aqui é como Paulo encorajou a igreja lá, com a carta aos Filipenses, faça uma lista, tá aqui uma maneira prática de se fazer isso. Faça uma lista, coisas boas, influências boas na sua vida, influências ruins. Pode ser coisas como um noticiário, pode ser como música, tanto bem bom quanto ruim, ou pode ser até pessoas em específico. Fazendo essa lista, eu quero que você primeiro faça a lista. Segundo ponto da lista quero que você crie um plano de como enfatizar o positivo e minimizar o negativo. Você vai, de maneira prática, vou parar de assistir o noticiário das 6, das 7, das 8, quer dizer, aqui tem noticiário o dia inteiro. Tá, então vou minimizar, vou diminuir o noticiário. O que eu vou aumentar? Vou passar aquele tempo com a minha família, vou passar aquele tempo ouvindo uma aula. Acho que tem virtualmente, aí dá para você achar uma aula toda noite. Vou passar tempo... Então, você vai criar um plano, você vai ver a lista que você tem, positivo e negativo, como que eu aumento o positivo, como que eu diminuo o negativo. Pode ser que tem pessoas que você tem que passar menos tempo com eles, que eles só coisa ruim, é só coisa ruim. Ou pessoas que você tem que, vou passar menos tempo com essa e vou aumentar meu tempo com essa aqui. Uma das coisas que, se eu pudesse voltar e conversar com a minha versão mais jovem, eu fiz isso em parte, mas deveria ter feito mais. Principalmente na minha época de jovem, faculdade, de ter sido mais intencional e passar tempo com mentores, com pessoas de grande respeito, com pessoas mais avançadas na fé. E eu fiz um pouco disso. Muitas vezes Deus fez isso por mim, criou oportunidades sem eu planejar, de passar tempo com pessoas mais maduras, que eu tivesse feito isso de forma mais intencional. Eu acho que teria me ajudado mais. Muitas vezes você tem acesso a pessoas aí, vou tirar o lado do meu pai aqui, né? Como o meu pai, aí, sei lá, 200 anos de experiência, recentemente acho que fez 281 anos de vida, que você pode ter acesso ao meu pai, pode ter acesso a um monte de outras pessoas, mas muitas vezes a gente desperdiça, ou não somos intencionais. Então, essa é uma opção, entre várias outras ideias. E ponto C aqui é uma prática um pouco diferenciada, mas para o mesmo benefício. Você pode ou manter um diário, ou pelo menos escrever de vez em quando, quais são as bênçãos de Deus. E você vai parar para pensar e escrever. Deus tem me feito isso tem acontecido, isso é de bom, só coisa boa. Mesmo se é uma só, mesmo que você está numa situação tão difícil, você põe hoje, estou vivo. Tá? Coisa boa. Porque isso vai desenvolver em você o hábito de focar no positivo. Muitas vezes nós temos o hábito de focar no ruim. A gente só vê tragédia, mas só vê tragédia. E só fala sobre tragédia. E só quer compartilhar a tragédia. Nossa, a vida já é dura demais.
Não sei se ajuda a focar nisso. Então, vamos criar o hábito, é um hábito. Desenvolver o hábito de focar no positivo. Um diário seria uma maneira. Ou toda noite, você pega um papelzinho lá, como que Deus me abençoou hoje? E você agradece a Deus em oração. Sugestões. Há várias outras maneiras. Algum ponto, pergunta? Opa, Fábio. Oi, Júnior, pensando nessas companhias, né, nesses irmãos positivos, sábios que pode nos orientar, eu vejo que traz bastante encorajamento e são irmãos sempre que encorajam, não desanimam. Uhum. Acho que o fato de ver o positivo tá junto esse encorajamento, né? Sim. E a própria vida dos irmãos, a gente vê coisas positivas, né? Parece que uma coisa é um círculo, né? Um círculo virtuoso que vai uma levando a outra. Sim. Então, é algo que me faz muito bem. Eu tenho pensado nisso, né, como você falou, de buscar estar com esses irmãos que nos leva a pensar, a agradecer, Sim. leva esse pensamento positivo. Sim, tem certos nomes de pessoas que, se eu falar o nome de certas pessoas para você, você vai começar a ficar ansioso só de pensar no nome da pessoa. Esse tipo de pessoa, você tem que minimizar o seu tempo daquela pessoa. Porque já, assim, a pessoa entra no ambiente que você está, seu coração já começa, você já começa a ficar meio irritado, a pessoa fala, você, né? Então, esse tipo de coisa você tem que minimizar. E quanto mais você se agrega, né, se relaciona com influências boas, até quando você lida com essas pessoas, você vai lidar com maneira mais calma. E talvez aí então, ser uma bênção para essa pessoa também. Mas quando a gente está aí, nos irrita, estamos irritados, assisto o jornal, estou mais irritado ainda, aquela coisa toda. E isso, muito bom. Afonso? Tudo bem, Júnior? Opa! Ô, Júnior, isso aí que você falou, eu acho muito importante, de nós se ajuntar com pessoas mais idôneas, porque além de a gente aprender, a gente começa a exercitar o bem que há em nós. Como você está falando de exercício aí, inclusive dos dons que nós temos, né? Eu sei que é outro livro, mas é muito bom quando a gente exercita o bem que há em nós em Cristo, né? Uhum. Faz que a gente fique melhor cada dia. Sim, e quanto mais interagirmos com esse tipo de pessoa e com esses tipos de fontes positivas, não só a pessoa, uma aula, uma lição, um livro, a Bíblia, oração, as práticas espirituais que estamos enfatizando, mais vamos nos amadurecendo, mais vamos lidando com as dificuldades da vida de forma coerente com a presença de Deus, e mais os nossos talentos vão sendo notados e enfatizados e encorajados por causa da presença positiva, inclusive de pessoas. Quanto mais você interage com pessoas que estão mais maduras na fé, elas, inclusive, ajudam você a reconhecer talentos que você não tinha notado. Porque a pessoa fala, olha, nossa, você é muito bom com isso, bom com aquilo, e vai, inclusive, criando oportunidades para você fazer isso. Então, muito bom. Uhum. Esse ponto de interagir com pessoas maduras, que nem eu falei, muito disso aconteceu comigo pela bondade de Deus, não por eu ter coerentemente escolhido. Por exemplo, assim que eu me formei, o primeiro trabalho na igreja que eu tive, numa cidade bem pequena aqui nos Estados Unidos, foi trabalhar com um pregador mais maduro, uma ótima pessoa, muito compassivo, prestativo, investiu bastante em mim e na Rebeca, que a gente estava recém-casado, inclusive. Então, nossa, me ajudou muito. Dali fui para Curitiba, onde fiz parte de uma equipe missionária, onde eu era o mais bobinho. Recém-graduado, sabia quase nada, achava que sabia tudo, e ali interagi com
o Rodney, com o Alan, com o Geraldo, com o Mauro, que, nossa, com o Alan, nos ajudou muito, e até hoje mantenho, penso nessas pessoas como bons amigos, tenho tido a oportunidade de interagir com o Mauro ainda de novo, e o Rodney, outros, e pessoas que têm me influenciado de forma positiva, e quanto mais a gente faz isso de forma intencional, melhor ainda, é melhor ainda. Mais algum comentário? Terminamos um pouco cedo aqui. Só falar que semana que vem, o assunto é relacionando-se com Deus por meio da natureza. Você acha que isso é meio estranho? Aguarde, retorne e leia Gênesis 1 e 2, se você já quer dar uma focada na onde vamos. Mais alguma pergunta ou comentário? Leandro? Oi, Enio. Obrigado aí pela aula, né? Por todas essas informações e esses usos de alguns métodos, né? De aprendizagem e crescer. Eu estava lembrando hoje, muitas pessoas falam a respeito, ao invés de falar que as pessoas têm Deus, eles falam de uma energia boa, devido a isso que você está falando, porque é muito comum até ver pessoas que se dizem cristãs desanimadas ou falando dos mesmos assuntos que nem tu está falando, de jornal que traz terror, tu fica aterrorizado junto, tu não leva, às vezes, algo de esperança, né? Tu não leva uma demonstração de fé, né? Como cristão, né? Trazendo algo diferente, né? Que gostariam de ouvir, às vezes, um alento, né? Então, tu fica tão envolvido, como tu disse, se tu não fizer essa escolha aí, tu vai continuar do mesmo jeito como as pessoas do mundo, né? Levando até, muitas vezes, desânimo, né? Às vezes, levar. Então, é Rapaz, muito bom. se você ficar vendo só coisa ruim, não dá vontade nem de sair de casa. Exato. A gente é contagiado, né? Igual como os demais, né? Então, e a nossa fé oscila, né? Então, é preciso cuidar para tu também não... Eu conheci um senhor que falou assim, a respeito desse comportamento, né? Ele viu meu pai, são os dois de idade, né? Então, ele disse assim, eu disse para o seu pai, olha, João, não ande com pessoas velhas, porque só vão falar de coisas ruins, só de doenças, de coisas assim, né? Então, coitado, uma constatação que realmente às vezes é difícil, e daí a gente, como cristão, já pensou se alguém fala isso pra gente? Não adianta falar com o Leandro que ele não tem uma palavra de encorajamento, ele está tão desanimado quanto eu, né, e não demonstra fé também. Obrigado, e vira aquele cristão que ele só fala coisa triste. O ponto não é que vamos... A presença de Deus, mais uma vez, não sempre nos protege de um sofrimento, porque vivemos numa bagunça. A presença de Deus é sempre transformadora, se permitimos que Deus nos guie. Então, não é que você tem que fingir que a vida sua é excelente, mas mesmo perante as dificuldades, você mostra ao mundo que você tem uma paz por causa de Cristo, de você tem uma esperança por causa do amor de Deus, e que você tem um encorajamento por causa dos irmãos que estão lá te ajudando. Então, aí faz um diferencial bem interessante as pessoas do mundo que muitas vezes não tem isso. Não tem. Sim. Obrigado pela aula. Tu vai sempre encorajar alguém também a ser diferente, porque tu é assim, né? Não é por querer se aparecer, como dizemos aqui, aparecer, né? Mas é que, naturalmente, tu vai levar alguma coisa, né? Diferente, né? Ótimo. Tu não vai ter o mesmo desânimo, né, das pessoas, não vai ter o mesmo jeito, né? Obrigado pela aula. Obrigado, prazer meu.